Vamos lá, agora eu vou ler o 1097 de 2023, que foi publicado em 9 de julho de 2023. Eu tô voltando um pouquinho, porque minha meta é gravar o desse ano, pelo menos, tá? Mas já aqui no canal já tem os atualizados, que é o 98, 1098 e 1099. Aí eu vou voltar e ver se eu consigo voltar até o início do ano. Ok? E depois eu organizo, depois que eu publicar até o início do ano, eu organizo nas playlists conforme é aqui o canal. Aproveitando, peço para vocês curtirem, comentarem, compartilharem, se inscreverem, tá bom? É de graça. Vamos lá. Esse informativo foi retirado do site do Supremo Tribunal Federal. Matérias: direito administrativo, administração pública, criação, extinção e reestruturação de cargos ou órgãos públicos, direito constitucional, funções essenciais da justiça, advocacia pública, nomeação, foro por prerrogativa de função. Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa alçada ao nível constitucional, definição de critérios de nomeação do Procurador-Geral do Estado, vai discutir sobre Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa alçada ao nível constitucional, definição de critérios de nomeação do Procurador-Geral do Estado e concessão de foro privilegiado aos procuradores estaduais. Resumo. É inconstitucional por violar os princípios da simetria e da independência e harmonia entre os poderes, artigo 2º da Constituição, norma estadual que cria uma Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa e equipara a remuneração dos seus membros aos da Procuradoria-Geral do Estado. A criação do referido órgão jurídico vinculado ao Poder Legislativo representa opção política de auto-organização. Contudo, a sua inconstitucionalidade decorre do status institucional, das prerrogativas e das atribuições a ele reservadas, inclusive porque prevê equiparação remuneratória com a Procuradoria-Geral do Estado, a qual compete exclusivamente a representação judicial e extrajudicial dos interesses do Estado federado. Nesse contexto, a representação judicial e extrajudicial da Assembleia Legislativa, a cargo de sua Procuradoria-Geral, limita-se aos feitos nos quais o Poder Legislativo local, em nome próprio, atua na defesa de sua autonomia e independência frente aos demais poderes. Nesses casos, é possível que a defesa se faça por meio de um setor pertencente à sua estrutura administrativa, também responsável pela consultoria e assessoramento jurídico de seus demais órgãos. Ademais, os reajustes remuneratórios de servidores públicos devem ocorrer a partir de leis específicas, cuja iniciativa é privativa do Presidente da República no âmbito federal e do governador no âmbito estadual. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2A. É constitucional a inserção por emenda constitucional estadual de norma que determine a nomeação de Procurador-Geral do Estado dentre os integrantes ativos de sua carreira. Norma com esse teor não diz respeito a matérias cuja iniciativa de lei é reservada ao chefe do Poder Executivo. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2. Na medida que dispõe sobre a definição de critérios de nomeação do Procurador-Geral do Estado e não trata do provimento de servidores públicos. É inconstitucional por violar o princípio da simetria, norma estadual ou distrital, que cria foro por prerrogativa de função aos integrantes das carreiras de procurador da unidade federativa. Os Estados e o Distrito Federal, dada a compreensão restritiva do foro por prerrogativa de função, somente podem conferir a autoridades cujos similares na esfera federal também o detêm. Assim como a Constituição Federal de 88 não vislumbrou na advocacia pública, a cargo do Advogado-Geral da União, atribuições que justifiquem essa prerrogativa, não devem os Estados-membros identificar na advocacia pública, a cargo das respectivas Procuradorias-Gerais, atribuições a ampará-la. Com base nesses entendimentos, o plenário julgou parcialmente procedente a ação para 1. Por unanimidade, declarar inconstitucionalidade dos parágrafos 4º e 7º do artigo 122 da Constituição do Estado do Espírito Santo, acrescidos pelas emendas constitucional 35 de 2001, na redação dada pela emenda constitucional 108 de 2017. 2. Por maioria, reconhecer a constitucionalidade do parágrafo 6º do artigo 122 da Constituição do Espírito Santo, alterada pela emenda constitucional 108 de 2017. 3. Por unanimidade, declarar a constitucionalidade do parágrafo 5º do artigo 122 da Constituição do Estado do Espírito Santo, introduzido pela emenda constitucional 35 de 2001.
conferindo-lhe interpretação conforme a Constituição Federal de 1988, de maneira a assentar que a representação judicial e extrajudicial da Assembleia Legislativa, a cargo de sua Procuradoria-Geral, encontra limite naqueles feitos em que o Legislativo, em nome próprio, esgrima na defesa de sua autonomia e independência frente aos demais poderes. E 4. Por unanimidade, modular os efeitos da decisão a fim de a. Assentar que a remuneração dos procuradores estaduais e dos procuradores legislativos é aquela fixada em lei no mesmo patamar. Ou, se a lei fixar a remuneração para apenas uma das carreiras, que a remuneração da outra é ilegal até a lei posterior regular o quadro de modo diverso, vedada qualquer tipo de reajuste automático da remuneração ou de uma delas quando for modificada de outra. E b. Conferir eficácia ex nunc a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 7º do artigo 122 da Constituição do Estado do Espírito Santo, de modo a preservar a validade de processos judiciais, bem como das decisões neles lançadas, que tenham tramitado à luz do foro privilegiado previsto no parágrafo 7º do artigo 122, ora declarado inconstitucional. Aqui cita o artigo do Estado do Espírito Santo, se você quiser dar o print ou ler. E próximo. Matérias: direito administrativo, cargo público, transposição, provimento derivado, direito constitucional, concurso público, princípios da administração pública, reestruturação da carreira estadual e impossibilidade de provimento derivado de cargo público. Tese fixada. A equiparação de carreira de nível médio a outra de nível superior constitui forma de provimento derivado vedada pelo artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal de 88. Resumo. É inconstitucional, por força da regra do concurso público, artigo 37, inciso 2, lei estadual que, ao reestruturar determinada carreira, permite a transposição de servidores para cargos com atribuições e requisitos de ingresso distinto daqueles exigidos na ocasião do provimento originário. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da necessidade de observância da prévia aprovação em certame, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista na lei, ressalvadas apenas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Na espécie, as leis estaduais impugnadas reuniram as carreiras de agentes fiscais 1, 2 e 3 da Coordenação da Receita Federal do Estado do Paraná, que possuíam funções e atribuições distintas em uma carreira única, denominada auditores fiscais. Ocorre que os ocupantes do antigo cargo de agente fiscal 3, a F3, para qual era exigido nível médio de escolaridade, passaram a integrar nova carreira, cujo ingresso pressupõe escolaridade de nível superior. Assim, foram incluídos na mesma carreira cargos com exigências para ingressos distintos. Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação para dar interpretação conforme ao artigo 156, inciso 1, 2 e 3 da Lei Complementar 93 de 2002 e ao artigo 150, inciso 1, 2 e 3 da Lei Complementar 131 de 2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupante do cargo de agente fiscal 3 em cargo de auditor fiscal. Por unanimidade, modulou os efeitos temporais para que a decisão produz efeitos a partir de 2 anos contados da publicação da ata de julgamento. 2. Preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de auditor fiscal, inclusive nesse período de 2 anos. 3. Congelar na data da publicação da ata de julgamento o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei, ora declarada inconstitucional, seja absorvida por aumentos futuros. E 4. Preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento. Na sequência, o tribunal, por maioria, também modulou os efeitos da decisão para preservar as promoções concedidas na vigência das leis complementares paranaenses 92 de 2002 e 131 de 2010, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3, que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados. Artigo 37 da Constituição. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, também é o seguinte. 2.
A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvar as nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. A seguir segue a lei do Paraná, quem quiser dar o print e ler. Próximo. Matérias: direito ambiental, licenciamento ambiental, licença e autorização, serviço de telecomunicações, instalação de infraestruturas e direito constitucional, repartição de competências e telecomunicações. Será discutida a imposição de obrigatoriedade para concessionárias de serviço de telecomunicação em âmbito estadual. Resumo. É inconstitucional por violar a competência da União privativa para legislar sobre telecomunicações, artigo 22, inciso 4 da CF, e exclusiva para explorar esse serviço, artigo 21, inciso 11 da CF, norma estadual que institui a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para instalação de rede de transmissão de sistemas de telefonia e de estações rádio-base, ERBs, e equipamentos de telefonia sem fio em seu território local. Ainda que sob a justificativa de proteger, defender e conservar o meio ambiente local e seus recursos naturais, a lei estadual é impugnada ao criar uma obrigação às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e estipular critérios para a instalação de infraestruturas a elas relacionadas, invadiu a competência da União para dispor sobre a matéria e interferiu diretamente na relação contratual formalizada entre o poder concedente e as concessionárias. Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade dos itens 10.5 e 10.6 do anexo 1, objeto do artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 6.787, de 2006 do Estado de Alagoas, e por arrastamento dos itens 10.5 e 10.6 do anexo 6 do mesmo diploma. Artigo 21, inciso 11, fala: compete à União, inciso 11, explorar diretamente, mediante autorização, concessão ou permissão, o serviço de telecomunicações nos termos da lei que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. A lei de Alagoas segue, qualquer coisa tira o print. Próximo. Matérias: direito tributário, impostos, ICMS, autocomposição federativa, federalismo fiscal, repartição das receitas tributárias, combustíveis, gasolina, energia elétrica. Direito constitucional, princípios fundamentais, organização do Estado, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Estados Federados, autonomia financeira, tributação e orçamento, finanças públicas, impostos dos Estados e do Distrito Federal, federalismo cooperativo. Leis complementares 192 de 2022, será discutido o quê? Leis complementares 192 de 2022, 194 de 2022. O STF e a autocomposição federativa referente à fixação de alíquotas do ICMS incidente sobre combustíveis. Resumo. O papel do STF no contexto da autocomposição, consideradas as variáveis político-fiscal orçamentárias, é o de reconstruir pontes para devolver à arena político-legislativa solução final mais adequada para a tutela dos interesses envolvidos após a conclusão da mediação ou conciliação. Repetindo. O papel do STF no contexto da autocomposição, consideradas as variáveis político-fiscal orçamentárias, é o de reconstruir pontes para devolver à arena político-legislativa solução final mais adequada para a tutela dos interesses envolvidos após a conclusão da mediação ou conciliação. A questão constitucional examinada nas ações relaciona-se com temas centrais do federalismo, como a autonomia financeira e a partilha de recursos tributários. Nesse contexto, os atores do Pacto Federativo, União, todos os estados e o Distrito Federal, na linha do federalismo cooperativo, buscaram solucionar os impasses advindos das leis complementares 192 de 2022 e 194 de 2022 e seus desdobramentos, cujas negociações foram anteriormente infrutíferas. No acordo, com reflexo sobre outras demandas pendentes nesta Corte, chegou-se a uma solução quanto à compensação devida pela União aos Estados Federados e ao Distrito Federal, em decorrência da redução do ICMS determinada pela Lei Complementar 194.
com explicitações e condicionantes. Em atitude de boa-fé, os entes estaduais e distrital celebraram convênio para a adoção do ICMS uniforme e monofásico para todos os combustíveis, inclusive a gasolina. Assim, o acervo político-jurídico realizado no bojo das duas ações possuirá eficácia erga omnes e efeito vinculante nos exatos termos propostos, e o cumprimento da autocomposição será objeto de acompanhamento por este tribunal. Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por maioria, em apreciação conjunta, homologou o acordo firmado entre a União e todos os entes estaduais e distrital para encaminhá-lo ao Congresso Nacional, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis ao aperfeiçoamento da Lei Complementar 192 de 2022 e 194 de 2022, devendo a União apresentar o correspondente projeto de lei complementar, PLP, e ao Tribunal de Contas da União ser comunicado o resultado deste julgamento. Próximo. Matéria: direito tributário, impostos, ISS, incidência, domicílio do tomador de serviço. Será discutido. ISS. Modificação do local de incidência tributária para os serviços de planos de saúde e financeiros. Resumo. São inconstitucionais por violarem o princípio da segurança jurídica e representarem ameaça à estabilidade do Pacto Federativo Fiscal, dispositivos de leis complementares federais que, ao alterar a Lei Complementar 116 de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, de competência dos municípios e do Distrito Federal e da outras providências, fixar o recolhimento do tributo no domicílio do tomador de serviços, em hipóteses específicas. Essa modificação, promovida pela Lei Complementar 157 de 2016 e posteriormente pela Lei Complementar 175 de 2020, exigiria que a nova disciplina normativa apontasse com clareza e confiabilidade o conceito de tomador de serviços, o que não ocorreu. A ausência dessa definição e a existência de diversas leis municipais que tratam do tema em suas respectivas localidades geram forte abalo no princípio da segurança jurídica, apto a potencializar os conflitos de competência entre unidades federadas e um retrocesso nas relações, comprometendo a regularidade da atividade econômica, com consequente desrespeito à própria razão de existência do artigo 146 da Constituição Federal. Com base nesse e outros entendimentos, o plenário, por maioria, em apreciação conjunta, confirmou os efeitos da medida cautelar definida na DI 5.835-DF. Extinguiu parcialmente as ações pela perda superveniente parte do objeto, e quanto ao remanescente, o julgou procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei Complementar 157 de 2016 e do artigo 14 da Lei Complementar 175 de 2020, bem como por arrastamento dos artigos 2º, 3º, 6º, 9º, 10 e 13 da Lei Complementar 175 de 2020. Artigo 146 da Constituição. Cabe à Lei Complementar: 1. Dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. 2. Regular as limitações constitucionais ao poder tributar. 3. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, aos respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes. B. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributário. C. Adequar tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. D. Definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso de imposto previsto no artigo 155, inciso 2, das contribuições previstas no artigo 95, inciso 1 e parágrafo 12 e 13, e da contribuição a que se refere ao artigo 239, parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso 3, a linha D, também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, observado que 1. Será opcional para o contribuinte. 2. Poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciados por estados. 3. O recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento. 4. A arrecadação e fiscalização e cobrança poderão ser compartilhados pelos entes federados adotado o Cadastro Nacional Único de Contribuintes. Acabou, glória a Deus. Agora segue os julgamentos que vão ser julgados depois, né? E
Até a próxima.